Essa música me trouxe uma reflexão nessa estrofe que ele diz: e quando não entender o seu plano de amor, eu devo ajoelhar. Eu preciso refletir sobre os cânticos, as músicas que nós cantamos aqui, e realmente nos perguntar se realmente estamos fazendo isso. É difícil muitas vezes entender o plano de Deus, o plano de amor de Deus para nós. E o passo que devemos dar é sempre ajoelhar, é nos colocar de joelhos na presença de Deus e procurar entender que Ele tem o melhor para nós. Amém? Meus irmãos, nessa manhã eu quero, junto com os irmãos, meditar no texto de 2 Pedro, capítulo 2, o verso 3, o verso 2, 3, 5 e 6. Nós estamos estudando, nós estamos meditando com a igreja durante esse período num tema que diz natureza do chamado de Deus, a natureza do chamado. Hoje eu quero falar sobre o tema de chamado ao conhecimento e ao domínio próprio. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 2, 3, 5 e 6. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que nos diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Por isso, versículo 5, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, versículo 6, e ao conhecimento o domínio próprio. Eu queria parar aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, estamos como Teu povo, com o objetivo de Te adorar e ouvir a Tua voz. Cada um de nós, Senhor, necessita, Pai, de que a Tua palavra esteja sempre, Senhor, na nossa mente e no nosso coração. Por isso agora, Senhor, Te suplicamos que Tu fale a cada um de nós agora, Senhor, nos mostrando, Senhor, a Tua vontade e o teu tão grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa manhã eu quero começar esse texto de 2 Pedro, primeiro trazendo um pouco a lembrança do propósito dessa carta de Pedro. O propósito dessa epístola, a princípio, é alertar a igreja acerca dos falsos profetas. Pedro escreve também uma primeira carta, direcionada à igreja agora, no momento, para enfrentar o sofrimento, preparar a igreja para enfrentar o sofrimento. Esse foi o objetivo da primeira carta de Pedro. Ele traz a segunda carta agora, direcionada aos crentes judeus e os crentes gentios. O objetivo de Pedro, quando ele escreve esta segunda carta, quando ele fala em advertir os crentes, tanto os judeus como os gentios, e o que ele simplesmente via acontecendo ali naquele instante, é que existia sobre esse povo, sobre esses irmãos, uma influência muito grande desses falsos profetas. E eles estavam se infiltrando, eles estavam entrando nas comunidades cristãs. E o que mais se via no meio desse povo era a falsa doutrina a qual esses falsos profetas eles iam e pregavam no meio dessas comunidades. E a gente lembra, só relembrando, que esses falsos mestres eram exatamente aqueles homens que eram chamados ou grupo chamado de gnosticismo. O gnosticismo era algo muito forte naquela época, pelo menos nos primeiros anos da igreja primitiva,
onde essas pessoas tinham uma forma errada, né, uma interpretação errada a respeito do Evangelho. Só trazendo a lembrança dos irmãos, o gnosticismo é uma teoria que sustenta o dualismo entre a relação espírito e matéria. Os gnósticos acreditavam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditavam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Ou seja, eles entravam com essas ideias no meio da comunidade cristã, trazendo alguns pensamentos de que você pode fazer o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser com o seu corpo, da forma como você quiser, porque o teu corpo não tem nada a ver com o seu espírito, isso é separado. E aí, Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 23, vai dizer bem assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos que Paulo combatia os gnósticos, ele já se colocava a orientar o povo, orientar os cristãos daquela época a respeito desses ensinamentos, onde se dizia: você pode fazer o que você quer com o seu corpo, porque ele tem nada a ver com o seu espírito. Mas Paulo diz aqui, santifiquem inteiramente espírito, alma e corpo de vocês. Voltando ao texto de 1 Pedro, capítulo 1, o que Pedro tem a trazer como ponto central nessa carta, que a gente poderia dizer, é que o conhecimento completo de Cristo nos faz participantes da natureza divina. Bem, Pedro nos chama a atenção sobre o conhecimento de Deus. Ele começa exatamente no versículo 2, você pode acompanhar aí em sua Bíblia. Pedro usa a palavra conhecimento a primeira vez nessa carta, e essa palavra conhecimento, se você for para o original, você vai encontrar uma palavra muito interessante chamada epignosis. Epignosis ela pode ser interpretada de dois sentidos. Bom, primeiro sentido que a gente pode dar a essa palavra é que ela fala sobre conhecimento crescente. Gnosis, se a gente separar o ep do gnosis, gnosis é a palavra grega usada para denotar a ideia de conhecimento, trazer a ideia de conhecimento. E aqui, ela vem precedida de uma preposição ep, que significa em direção a. Então, se a gente fosse juntar essas duas partes agora, a gente podia descrever ela como um conhecimento que sempre está avançando em direção daquilo que busca conhecer. Então, Pedro, ele vai trazer essa palavra para a gente e vai chamar a atenção da gente de que o conhecimento que ele espera do cristão é exatamente sempre buscar, sempre avançar naquilo que você precisa conhecer. Ora, se a gente trazer essa reflexão, esse texto para os dias de hoje, muita gente tem buscado inúmeras formas de conhecimento. Muita gente tem buscado encher suas mentes com conhecimentos que não é a palavra de Deus. Isso tem simplesmente afastado
esses homens, até a humanidade, da presença de Deus, afastado o homem daquilo que é o sentido de vida dele, a qual Deus planejou para ele. Mas Pedro chama mais uma vez a atenção e diz: que conhecimento eu devo estar direcionado? Para que conhecimento eu devo estar direcionado? Bom, ele diz que cada vez que eu busco conhecer a graça e a paz de Cristo, mais eu ganho conhecimento dos propósitos de Deus e de Jesus Cristo para o mundo e também para a minha vida. Então, o sentido dele quando fala deste conhecimento é dizer a cada um de nós que o meu objetivo é que eu tenho que sempre estar avançando na direção de conhecer a Cristo Jesus e conhecer cada vez mais, porque o segundo sentido desta palavra é conhecimento pleno. Se você retornar ao texto, você vai ver que ele começa dizendo assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ora, o conhecimento pleno aí significa estar cheios, estar repleto, completo, inteiro. Porque isso só pode se caracterizar se o seu conhecimento com Cristo ele for pessoal. O conhecimento pleno é a amizade pessoal com Cristo. Eu acho esse texto interessante, porque ele também aponta para o texto de João capítulo 15, verso 15, que diz que eu não vos faço mais servos. E tem um texto que diz assim, escravos, porque o escravo não conhece o que o seu Senhor, mas o fiz amigos, porque tudo aquilo que o Pai me falou, eu digo a vós. Então agora, Jesus aponta na direção de dizer assim: eu quero me tornar amigos de vocês, porque essa amizade, é esse conhecimento de mim, e agora pessoalmente, é que vai fazer com que vocês alcancem este conhecimento, este pleno conhecimento, e ir penetrando dia a dia, após dia, numa próxima e mais íntima relação com Ele. Pedro chama-nos a atenção para que a nossa vida seja exatamente uma busca desse conhecimento, um objetivo desse conhecimento, e esse conhecimento só vem a nós quando nos aproximamos, como nos relacionamos com Jesus. Esse Jesus que deseja estar conosco, um amigo sempre presente, e que Ele quer conversar conosco e nos trazer tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque é só através de Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é só através dele que você terá o conhecimento necessário. Ao falar no início do verso 2, de graça e paz, que vem através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, estamos dizendo que para o cristão, a relação pessoal com Jesus Cristo deve ser sempre de forma crescente. Só estar na presença de Jesus Cristo não é suficiente, mas é estar com Ele, mas é crescer este conhecimento, é buscar nele cada dia mais o plano, o desejo, é a amizade, é estar diariamente com Ele. Só dizer que estar com Jesus, eu preciso vivenciar, eu preciso sentir o desejo de ouvir a sua voz, de ser orientado por Ele, de receber dEle as lições para a minha vida. Indo ao versículo 5, eu quero destacar mais uma palavra neste verso 5. A palavra é acrescentai. Do original, mais uma vez, ela se bem parece com a primeira de conhecimento, que é epignosis. Agora essa palavra ela é epicoregen. Mais uma vez aparece a preposição antes aí, que também tem o mesmo sentido, em direção a. Mas o acrescentar, ele diz que coregen significa assumir tal obrigação de se dotar, de se suprir. E Pedro traz essa palavra, coloca nesse texto e diz: ora, eu preciso entender que acrescentar aí tudo isso
estar em direção, é assumir a minha obrigação de suprir a minha vida. O pano de fundo dessa palavra é a disposição para equipar e suprir. Eu quero ir com os irmãos lá no Salmo 119, abra sua Bíblia, por favor, no versículo 9. Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16. Pedro chama a atenção da gente para acrescentar, de ir em busca a suprir a nossa vida com este conhecimento que nós já tivemos, que nós já recebemos de Jesus Cristo. E lá no Salmo 119, verso de 9 a 16, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que me promulgastes. Regozija-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com as grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Ora, vem aí a minha obrigação, a minha responsabilidade de suprir a minha vida, de acrescentar a minha vida. O objetivo da instrução de Pedro é de que todos busquem assumir a obrigação de nos suprir de todo entendimento, de todo conhecimento e também de todo domínio próprio. Mas ainda há algo nesse pano de fundo aí, de tudo isso. A gente pode encontrar nesse texto de 2 Pedro, capítulo 1, uma escala de virtudes que ele nos coloca. Ele começa falando da fé, da bondade, e ele vem ao conhecimento. Mais uma vez, Pedro fala do conhecimento, esse conhecimento que agora é o gnosis, é exatamente o conhecimento que é citado nesse verso 6, que nada a ver tem com a sabedoria. Aqui, totalmente diferente. Aqui é gnosis, conhecimento, sabedoria é sofia, é outra expressão no original. Aqui o sentido é de que eu preciso fazer o que eu preciso fazer numa dada situação. Conhecimento aqui que ele fala é o conhecimento de aplicar a situações particulares, o conhecimento definido da sabedoria. Interessante que a expressão ser sábio é aprender com o outro, é aprender com as lições do outro e não procurar, vamos colocar de certa forma, participar. Mas, ora, se eu estou diante de uma situação em que o outro já passou, o que eu faço é aprender com ele e não procurar viver o que ele viveu, porque dessa forma talvez eu possa não ser sábio, porque se ele já viveu, já passou pelas mesmas situações que eu já passei, apesar de sermos pessoas diferentes, mas ele vai me ajudar a pelo menos dar os primeiros passos, a ir na direção correta, e não eu procurar vivenciar aquilo também. Então, de certa forma, o que Pedro está tentando chamar a atenção a nós a respeito deste conhecimento que ele cita aí como uma dessas escalas da virtude, é que esse conhecimento eu preciso aplicar às situações particulares da minha vida. Então, extrair lições desses ensinamentos e aplicá-los à vida. Conhecimento, gnosis, tudo aquilo que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, leis e profetas, no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, são lições. Lições que nós precisamos, que nós temos à nossa disposição, para que a gente possa ver, nós possamos aprender e aplicá-las em nossa vida.
É esse tipo de conhecimento que Pedro pede, que Pedro explica para nós, que chama a atenção da nossa vida. Tudo está aqui, bem na sua frente, todo conhecimento está à sua disposição. Por que é que eu estou errando? Por que é que eu estou falhando na minha vida? Porque simplesmente eu não estou buscando este conhecimento. Porque na Bíblia nós encontramos exemplos de várias situações, e situações que se repetem ano a ano, década a década, e a gente fica observando e questionando, por que que este mundo ainda não chegou naquilo que Deus pensou? A gente sabe que primeiro o pecado é a principal barreira. O pecado tem cegado o homem a não buscar o verdadeiro conhecimento. Aquele conhecimento que Deus deseja quando Ele está se relacionando conosco. Quando você o busca verdadeiramente. E o mundo ainda não conhece essa relação, não tem essa relação com Deus, através de Jesus Cristo. E por isso não tem aprendido com esse conhecimento. Por isso que tem errado tanto, tem errado na sua forma de avaliar, também de justiça, de atender ao outro, porque simplesmente não tem aprendido este conhecimento que está na palavra. E quando você se apropria desse conhecimento, as suas ações começam a ser ações corretas, ações honrosas, ações eficazes para a sua vida cotidiana. E muitos olham para você e muitas vezes dizem, não entendo por que é que você é desse jeito. Por que é que você tem este comportamento? O mundo não conhece, porque as coisas de Deus para os homens, para o mundo é loucura. E o que Deus fala para a gente é que diante desse conhecimento que Ele reparte, que Ele nos dá, a nossa vida precisa resplandecer a vida do Seu Filho Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Ele. Esse conhecimento nos leva a sermos semelhantes ao Seu Filho. Esse conhecimento que nos leva a ser semelhante ao Seu Filho, também nos leva ao domínio próprio. O significado dessa palavra é capacidade de enfrentar-se a si mesmo. Domínio próprio. Se eu tenho o conhecimento que Deus me dá, se eu me relaciono com Ele, Ele me ajuda a ter sob controle as minhas paixões, a minha razão. Aristóteles descreve 4 etapas da vida como uma luta entre a razão e a paixão. E entre essas 4 etapas, a última etapa, ele fala do domínio próprio, que é uma batalha em processo, mas já é uma batalha ganha. Domínio próprio é uma batalha em processo, mas já uma batalha ganha. Porque nós confiamos naquele que veio, ressuscitou, que nos ensinou, que esteve entre nós e nos mostrou como devemos viver. Viver de forma correta. O domínio próprio é a qualidade seguinte na lista de virtudes espirituais de Pedro. Isso significa autocontrole. Esse autocontrole é fruto do Espírito e não esforço da carne. Se você acha que através das suas forças você vai conseguir, infelizmente não, porque isso é fruto do Espírito. É a presença do Espírito de Deus em nós que nos ajuda a controlar as nossas paixões. É a presença do Espírito de Deus em nós que nos ajuda a viver de forma moderada. No texto de Provérbios, capítulo 16, 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ainda em Provérbios, capítulo 25, no verso 28, ele vai dizer: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quem tem dominado suas atitudes? As paixões da vida ou o Espírito Santo? A única forma de termos domínio próprio é quando nos submetemos ao Cristo, onde nos colocamos e dizemos: Senhor, a minha vida é tua, tu tens a liberdade de fazer o que tu queres na minha vida, porque a minha vida está sem controle.
eu não consigo entender, eu não tenho esse conhecimento, mas, ó Senhor, estou à sua disposição. Toma a minha vida em suas mãos. Tu és livre para fazer o que queres na minha vida. E a submissão nada a ver tem com dominação. A submissão é o desejo, é a vontade de fazer aquilo que o Mestre tem para nós. Eu desejo ser submisso a Cristo. Eu desejo que Ele me ajude a dominar as minhas paixões. E que essas coisas não controlem a minha vida. Que essas coisas não direcionem a minha vida. Mas sim, Jesus Cristo, Ele sim, tem todo o domínio e o controle da minha vida. Para Pedro, o homem não está desprovido de paixão. Para o cristão, as paixões existem, mas estão sob controle. Denominada e se tornam servos do homem e não senhores. As paixões, elas são servas do homem, porque elas estão sob o controle do Espírito Santo, porque elas estão dominadas, e esse é o domínio próprio que devemos ter em nossa vida, estar sempre sob controle as nossas paixões. Deus nos chama para uma vida de conhecimento pleno do seu Filho. E eu quero terminar com o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que você busque cada dia mais o conhecimento do Deus verdadeiro e que Ele lhe ajude a dominar as nossas paixões e aquilo que talvez esteja nos tirando do objetivo, que é estar sempre na presença de Deus. Amém?